Boa tarde para vocês que estão aí nos acompanhando. Devido a essa pandemia, eu e o Dr. Marcelo Galoro, que é radiologista da Sirius Medical Group e do Hospital 22 de Outubro de Mojimirim, vamos falar sobre saúde. Dr. Marcelo, fala para nós sobre a importância do diagnóstico por imagem. Boa tarde, Wanda. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo agora. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, a Wanda em particular, tá? O pessoal que cuida dessa parte de informação, de marketing. Fiquei muito lisonjeado com isso. A nossa parceria já existe há um bom tempo, da Sirius Medical Group e do Hospital 22 de Outubro com o Assim, e a gente fica muito feliz de ser lembrado nesse momento. Bom, o diagnóstico por imagem ele faz parte de uma ala muito importante da medicina, e a gente pode estar parecendo que está puxando a sardinha para o nosso lado, mas é uma grande verdade, né? Quem hoje vive sem fazer um exame de imagem quando está pesquisando uma doença, tá? Assim como os exames laboratoriais, os exames de imagem cresceram muito em importância, principalmente nos últimos 15 anos, né? Com o advento da digitalização das imagens. Hoje, desde um simples raio-x até a mais complexa PET-CT ou a mais complexa ressonância magnética, nós sabemos da importância disso, da grandiosidade disso. Mas longe de mim de esquecer uma coisa muito importante, um dogma da medicina, que tudo isso não é nada sem a clínica. Então, sem o médico clínico, o médico especialista consultar o paciente. Nós, o diagnóstico por imagem da radiologia, fazemos parte dos chamados exames complementares, mas que hoje, graças à tecnologia, também ao preparo cada vez maior dos médicos, radiologistas, do tempo de especialização, fazemos parte de uma grande importância disso. E agora, na pandemia, a gente está vendo isso. Só para citar um dado pequeno, Wanda, quando eu fiz residência, na época que eu fiz residência, já estou há 30 anos formado e há 26 que eu sou radiologista, a gente fazia 3 anos de residência para radiologia. A leva que pegou o chamado R4, quarto ano de residência. Meu filho, que começou a residência esse ano no Hospital AC Camargo, em São Paulo, em radiologia, já são 5 anos, já estão falando no 6º ano. Então, você fica 6 anos estudando medicina, para tirar um título de médico, CRM, e depois 4, 5, 6 anos para você se especializar. Isso é fruto do quê? Do alto grau de especialização do diagnóstico por imagem da radiologia. Então, cada vez mais estamos aprofundando, e com isso a humanidade está tendo um grande retorno, um grande avanço. Com relação... Oi, pois não? Fica à vontade. Não, é que assim, chegou até uma pergunta aqui, até a tecnologia é uma grande aliada da medicina para que um paciente tenha um diagnóstico rápido e preciso. Sim. No caso do coronavírus, doutor, o resultado do exame de imagem pode ser conhecido em quanto tempo? Certo. Então vamos falar especificamente agora do coronavírus, que é a notícia do momento, né? O diagnóstico do momento, a doença do momento. Primeiro eu queria só fazer uma rápida pincelada sobre isso. Eu gosto sempre de lembrar que a gente está falando de um assunto, eu como médico, já fui professor universitário há 15 anos, então a gente sabe que quando uma doença ela é reconhecida como nova, embora a gente tenha relatos de coronavírus de outras cepas há muitos anos, mas o Covid-19, é coisa muito recente. Quando a gente está falando de uma doença recente, muita coisa que a gente possa estar falando agora, nesse momento, pode ser que amanhã ele caia por água abaixo, ou que sejam conhecidas coisas novas. Então, o que nós temos hoje são coisas que são recentes, são coisas que a gente está por descobrir, são coisas que estão sendo analisadas, estudadas e pesquisadas. Oxalá que a gente possa estar em breve aqui falando de mais coisas a respeito do tratamento, ou quem sabe de vacinas. Então, o que eu posso te dizer hoje, especificamente em termos de tecnologia, diagnóstico, precocidade, tempo de entrega de um exame, no caso do coronavírus, passa-se principalmente pela tomografia computadorizada. De todos os métodos de diagnóstico que a gente utiliza na radiologia e diagnóstico por imagem, a tomografia passou a ser, assim, um elemento fundamental no combate, no diagnóstico dessa doença.
O raio-x também ajuda muito, porque a gente não pode esquecer que a Covid-19 ela começa com uma síndrome gripal. Mas a especificidade do raio-x em termos de visualização da doença é um pouco mais rudimentar. Você precisa de mais quantidade de áreas afetadas pelo pulmão para que a gente possa ter uma alteração em raio-x. A tomografia não. A tomografia, por fazer cortes axiais, cortes em 90 graus, cortes finos, e que depende também da capacidade do aparelho, permite com que a gente faça hoje diagnósticos em nível intercelular, ou seja, no espaço entre as células, chamado espaço intersticial. E é aí que especificamente o coronavírus atua. Ele é uma doença que atua nos espaços entre as células, para depois invadir a área dos alvéolos pulmonares e tomar o pulmão como um todo. E esse diagnóstico pela tomografia é fundamental. Ele é feito de uma forma hoje tão precoce, graças aos aparelhos poderosos que a gente tem. Me permita aqui fazer uma pequena propaganda, né? Mas é verdade, a gente está aqui e é uma pena de ter inaugurado esse aparelho exatamente na pandemia, mas ao mesmo tempo foi uma dádiva, porque hoje a gente tem aqui, no Hospital 22 de Outubro, no Sirius Medical Group, um aparelho de PET-CT, ou seja, um aparelho que faz emissão de pósitron, mas também faz uma tomografia, ao mesmo tempo, de 192 canais. É o terceiro aparelho desse calibre, desse naipe, dessa quantidade de canais no país. Isso vocês podem confirmar, podem ver. O fabricante é a Siemens, e nós temos hoje um aqui que tinha tudo para ter feito uma grande festa. Quem sabe logo a gente possa fazer, né, que tudo estiver liberado. Mas foi através desse aparelho que a gente começou a fazer imagens fantásticas, né? Então, hoje, a precocidade do diagnóstico pela tomografia também é igual à precocidade do tempo de entrega do exame. O tempo de entrega do exame, ele é proporcional ao fato de você ter um médico radiologista para ver aquele exame. Mas hoje a gente fala-se muito, a gente pratica, assim, nós também temos telemedicina aqui. Das nossas outras unidades, a Sirius atua em 8 unidades, algumas coisas são mandadas diretamente para a gente. Então, eu posso te garantir, Wanda, que a partir do momento que o exame é feito e entregue na mão de um radiologista, é uma coisa de minutos, tá? A gente precisa ter esse médico à disposição. Ah, mas como ficaria de madrugada? Quem trabalha com telelaudo atende também de madrugada. Eu mesmo eu tenho uma unidade de imagem na minha casa, então já atendi, já fiz exames 2, 3 horas da manhã, acidente, AVC, e também agora do coronavírus. Mas lembrando que dependendo do grau de acometimento pulmonar, o problema não está no tempo para você fazer o atendimento e salvar a vida do paciente. O problema está no tempo de você diagnosticar para que ele fique sob suspeição e aí entre automaticamente numa quarentena ou entre no isolamento, até que saia o diagnóstico definitivo que é feito pelos exames laboratoriais. Mas, sem sombra de dúvida, se você juntar a clínica de uma síndrome gripal e uma imagem de tomografia computadorizada de alto padrão, cito novamente essa aqui, mas os aparelhos de 16, 64, 128 canais fazem também exames excelentes. Mas a gente consegue hoje visibilizar uma alteração precoce da Covid-19, que chama-se velamento ou infiltrado em vidro fosco. Essa palavra em vidro fosco é como se você estivesse olhando um vidro que tem uma área ali que está... É como se fosse aquele vidro batidinho, sabe? Aquele vidro que você não consegue ver o que está ali do lado além dele, né? Essa imagem a gente consegue detectar hoje em aparelhos potentes, como a gente tem aqui, de uma forma assim, inicial, um acometimento até abaixo de 10% do pulmão, 5%. Vou te citar 2 casos nossos, recentes, inclusive, um daqui, que, graças a Deus, o paciente, inclusive, já teve alta, e outro de uma outra unidade que a gente atende à distância, onde os pacientes não tinham hermeticamente nada, nenhum sintoma. Eles foram fazer exame porque eram contactantes. E aí foi ao colega, os colegas hoje já estão sabendo, estão usando muito essa tecnologia da tomografia, e mesmo com o paciente sem sentir absolutamente nada, foi pedido uma tomo. E lá veio já a alteração. E lá foi comunicado e o paciente foi para isolamento, sem contato, foi para o domiciliar, e que eu sei, inclusive, desses contatos, nenhum dos 2 chegaram aí em nível hospitalar e tiveram alta. Tá? Alta depois de fazer
esse acompanhamento, né? A gente fica muito feliz, porque se você não consegue fazer a cura do paciente pela tomografia, você faz o diagnóstico precoce. Isso é fundamental no tratamento de qualquer doença. A gente pode falar depois de outras várias que o diagnóstico por imagem atua, além de, né, saindo um pouco da pandemia, mas no caso específico do COVID, ele é fundamental. Então é fundamental fazer um aparelho de boa qualidade, né? Esse exame ser mandado imediatamente, ou o mais rápido possível, para um médico especialista, tá? E isso conta muito, a gente sabe disso. Um título de especialista você não adquire em um mês, né, em um ano. E ter esse rápido retorno ao colega que foi solicitante. Então, a humanidade, hoje, no meio dessa pandemia, está realçando, está vendo a importância disso. Existem outros exames que são importantes, é óbvio. Vamos lembrar que a Covid-19 não se manifesta só e exclusivamente por um acometimento pulmonar. A gente tem vários relatos de pacientes que começaram com uma dor abdominal, que poderia ser de uma outra origem, e foram vistos através do ultrassom, tomografia e ressonância magnética, nesses 3 métodos, não necessariamente fazendo os 3, mas às vezes um deles, e a presença de linfonodos mediastinais, ínguas, né? Mediastinais não, perdão, abdominais, tá? São chamadas linfadenite mesentéricas, e que pode dar em qualquer inflamatório. Criança tem muito linfadenite mesentérica, às vezes de forma inespecífica, uma dor, né, que é tratado com anti-inflamatório, é tratado às vezes com antibiótico, cada caso é um caso. Mas descobriram alguns pacientes que tinham essa linfadenite mesentérica e que ficou em suspensão, depois acabaram caminhando para doença pulmonar ou acometimento mais aprofundado pelo Covid-19. Então, isso hoje faz parte também do rol de exames que a gente pode utilizar pelo diagnóstico por imagem. Existe também os acometimentos neurológicos, que já estão sendo mais aprofundados hoje, via Covid-19. E aí você entra no diagnóstico por imagem, frisando de novo o diagnóstico por imagem, na tomografia e na ressonância magnética, que pode acusar alterações. O próprio pulmão, ele pode sofrer, assim como qualquer outro órgão, um processo de microembolia, ou seja, um processo de tromboembolismo pulmonar, porque é uma alteração da coagulação, gerando uma coisa chamada coagulação intravascular disseminada, gravíssima, onde o diagnóstico também precoce é feito através de tomografia, uma angiotomografia para pesquisa de TEP. Então, existe um arsenal grande, sabe, Wanda? Grande. E a gente está, cada dia que passa, aprendendo especificamente com essa doença, que isso é muito importante, tá? E que nós temos hoje coisas viáveis, visíveis, utilizáveis em vários hospitais, em várias unidades, e especificamente no nosso caso, graças a Deus, a gente tem todos os métodos aqui, que são de fundamental ajuda nisso, tá bom? Lembrando, doutor, que quem tiver dúvidas pode enviar aqui a pergunta que você responderá durante essa live. Certo. Então, pode continuar com as suas considerações. Tá certo. Bom, então assim, agora saindo um pouco da parte especificamente do Covid, eu queria lembrar uma coisa que eu acho que é muito importante, que várias pessoas já falaram, algumas mais, outras menos, mas a gente tem que dar realce no momento que a gente está falando. E isso é uma coisa que a gente tem sentido no atendimento. Houve uma queda geral de atendimento, é óbvio, e nós mesmos fizemos um processo, estamos fazendo um processo de muita seletividade de atendimento, mas nos casos eletivos, no caso de exame de rotina. Mas aí pega muito, porque assim como você não pode escolher o que vai atender, o que não vai atender, isso não existe, nós não podemos fazer isso, porque nós, ainda mais diagnóstico por imagem, nós recebemos o paciente de outro colega. Eu tenho exames que são feitos por pedido de um outro colega. E muitas vezes as pessoas não estão indo nos consultórios por 2 razões. Um, porque alguns estão fechados, e outra, porque a pessoa só está indo quando está com muita dor, quando está com uma exacerbação do quadro. E isso, a gente já tem uma casuística aqui do dia a dia, na nossa unidade, nas outras 7 unidades que a gente tem, de como tem chegado até nós casos já em um momento grave e que foram, em algum instante, deixados de lado pelo próprio paciente, né? Vou citar um exemplo. Agora, uns 3, 4 dias, pegamos aqui um paciente, o paciente veio até nós com uma dor abdominal, passou pelo pronto atendimento, e na hora de fazer a pesquisa,
o colega um ultrassom, nós diagnosticamos uma apendicite que eu não sei como é que o paciente conseguiu ficar com tanto tempo com a apendicite daquela. Mas é o medo de sair de casa. Exatamente. Isolamento. Exatamente. Então, existe esse medo, ele é salutar, ninguém aqui está fazendo uma apologia para todo mundo ir correndo atrás das coisas. Inclusive, eu queria só frisar que eu encontro sem máscara agora, assim como você, porque a gente está fazendo uma live num ambiente fechado, eu até deixei o pessoal avisado, ó, não entra na sala, tal. Então, e porque também fazer a live com máscara, a voz fica um pouco... Então é só por essa razão, viu, pessoal? Eu também quero dar esse recadinho. Eu estou sozinha na sala, por isso que eu estou sem máscara. Exatamente. Mas assim, agora voltando naquele assunto, até naquele caso que eu estava te contando, causo, né? Coisa de mineiro, né? Aquele caos que eu estava contando, o paciente chegou aqui e falou: olha, doutor Marcelo, eu estou com essa dor há 10 dias. Quer dizer, veio a hora que não tinha mais como deixar de vir, senão, né, pode romper, pode morrer. Mas também a gente tem encontrado, infelizmente, pacientes que iam fazer uma pesquisa oncológica, estava meio suspeita, deixou para lá, papapá, esqueceu. Aí a hora que a coisa começou a apertar um pouquinho, foi fazer um exame e que já tem um tumor lá, e que já existia antes da pandemia, mas que de uma certa forma cresceu nesses últimos 3, 4 meses. O recado que fica sempre é esse, gente. Assim como a gente pode somatizar, antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso, né, Wanda? Sim. Um de nós aqui nunca sentiu alguma coisinha nos últimos dias e falou, estou com essa doença. Né? Então, você pode somatizar, sentir algo que não é, mas também não dá para menosprezar nada. Tá? Então, eu prego o seguinte, se um sintoma ele é significativo e o dono do sintoma é a pessoa, tá? E ele está se repetindo, ou você tem um risco, ou você é um paciente que já está sob suspeição de alguma doença mais grave, e isso tem aumentado nos últimos dias, ou tem tornado recorrente, ou nesse instante você está com uma dor, procure o seu médico, procure o pronto atendimento, vá atrás, tá? Porque muitas vezes a coisa pode piorar num espaço de dias e algo que era simples ficar uma coisa complexa, né? E aí, mais uma vez, a gente mostrando a importância do diagnóstico. E não vamos nos esquecer dos nossos colegas, eu já falei dos clínicos, mas vamos também lembrar dos nossos colegas que trabalham com análise laboratorial. Importantíssimos, fundamentais. Hoje, não mais para a gente falar assim, eu só faço tal coisa, ou eu decido tal coisa. A medicina é uma equipe, é um time, tá? Então, é um time que faz um diagnóstico. Eu tenho muita honra, muita responsabilidade de participar de uma parte muito específica e hoje muito bem reconhecida, que é o diagnóstico por imagem, mas eu faço parte de um time. Não adianta eu fazer um diagnóstico ou tentar fazer um diagnóstico se eu não tiver uma boa escolha do colega que vai me pedir o exame, tá? Se eu não tiver um retorno. E nós vemos desse retorno também, porque o erro e o acerto faz parte do dia a dia. As máquinas não respondem tudo por nós. A experiência humana, ela existe aí hoje a inteligência artificial, mas sempre o olho e o dedo da pessoa que está fazendo o exame vão continuar imprescindíveis, na minha opinião. Tá bom? Então, a orientação que você deixa aí para quem está nos assistindo é que sentiu mal e não seja assim... Porque a pessoa não sabe se o que ela está sentindo é uma coisa simples ou é uma coisa mais complicada. Então, qual a orientação que você deixa para quem está nos assistindo? Certo. Em primeiro lugar, se você tem exames já marcados, tá, ou consultas marcadas referentes a uma patologia, uma doença que você já está em tratamento ou estava em suspeição, procure seu médico, veja os horários de atendimento. O pessoal já está fazendo um tratamento escalonado. Aqui na nossa clínica mesmo, a gente tem uma distância entre as pessoas. A gente tem solicitado às pessoas que marcam, olha, venha tal horário, mas procure ser relativamente pontual, e assim como a gente tenta ser o máximo possível, para que não fique entupido de esperando. A gente espaçou as cadeiras, estão todos os consultórios, tá? Então, às vezes o paciente fala assim, poxa, eu estou com uma dor aqui, tal, não sei o quê, é emergência? Não. Então você venha meia-noite. Meia-noite? Um exemplo. Então, todo mundo tem que procurar esse atendimento. Não deixe, não menospreze o que você tem. Não menospreze as coisas que você já
estava em andar, não esqueça lá na portaria um exame que você fez lá atrás e que por causa do corona você não veio buscar. Hoje nós temos aqui guardado no nosso banco de imagens, mas também na nossa receita, muitos exames. Outro dia mesmo eu passei, eu olhei e falei, mas está entupido de exame. Tem exame de 1, 2, 3, 4 meses. Geralmente esses exames não têm coisas graves. Geralmente, tá? Porque quando uma coisa é grave, a gente tem por hábito ligar para o colega. Mas às vezes você tem coisa que aparentemente é simples e que pode ter progredido nesse tempo todo. A outra dica que eu dou, que eu acho que é muito salutar... Mas só uma pergunta, esses exames que estão aí... Oi, esses está exames cortando um que pouco. estão aí, foi que as pessoas não foram pegar ou que não estão foram aí... pegar o resultado. Ah, por causa do isolamento. Tá. Pode Eu continuar. acredito que isso nunca aconteceu, né? Então, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade no retorno, mas agora eu estou vendo você melhor. Isso nunca aconteceu. O que acontece é o contrário. A pessoa faz e quer levar na hora, levar em 2 dias, 3 dias, né? Sim. E muita coisa... agora vai uma dica, uma coisa... Nós temos buscado para os pacientes. Olha, se encontra aqui, esquecido, num canto, sua mamografia. Entendi. É bom, tem paciente que acha Lembrando. legal, é engraçado, a gente fica feliz. E explico, pode buscar, você vai entrar e sair, né? Vem de máscara. Então, é uma situação tão inusitada que eu nunca imaginei. Tá? E está aberto, inclusive, até entregar, se for necessário, levar para uma pessoa. Mas voltando aqui, uma outra dica que vocês me perdoem quem está assistindo, vocês ouviram salva de palmas ao fundo? Você ouviu? Eu ouvi 2 minutos antes de iniciar, eu ouvi. Então, desculpa, é uma live, tá? Uma live é sujeita a tudo, inclusive a isso. Quero que vocês que estão do outro lado ouvindo a gente, isso não foi combinado, tá? Pode vir aqui agora no hospital. Vocês acabaram de ouvir a salva de palmas de um paciente que está indo embora, que está tendo alta. A gente fica muito emocionado. E alta do quê, doutor? De Covid. De Covid? De Covid. Muito bom. Covid. Muito bom, ficamos muito e já saiu. Vocês provavelmente, o pessoal já deve ter visto recentemente, Mojimirim apareceu inclusive no jornal, no G1, né, na Globo, na hora da noite, foi filmado aqui. E é emocionante. Vocês ouviram agora, salvo de quem não ouviu, né, talvez não captado, parou um pouquinho de falar. E me emociona, sabe que é uma vitória. Uma vitória desse pessoal que está batendo palma aí também. A gente não pode esquecer. Do pessoal da enfermagem, do pessoal da limpeza, do pessoal da cozinha, do pessoal da... Porque às vezes quando falaram de saúde, o pessoal sempre lembra primeiramente nós médicos. Sim, nós médicos, nós estamos na frente de guerra todo santo dia, né? Mas esse pessoal da área de saúde, esse grupo, essa família que a gente tem aqui não pode ser esquecido. Eu acho que foi um presente ouvir isso agora, porque é sinal que tem saída, tem muita saída, tem muita esperança. Nós não vamos render, né? A gente não vai ser a gente vai se entregar, não, né, gente? Isso mesmo. Doutor, estamos caminhando para o final e eu gostaria que você desse mais algumas considerações que achar necessário. Eu ia falar uma coisa, pela salva de palmas, lembrei do que eu ia falar. Geralmente tem, sei lá, exames de rotina, né? Então, principalmente quando você fala as mulheres que os homens, a mamografia, é o ultrassom, é o exame com o ginecologista, é o homem que tinha que fazer seus exames de próstata, etc. Não esperemos só o outubro rosa, novembro azul. Esses aí já estão muito marcantes para a gente. Um exame que vai ser atrasado, a gente não chega tanto, pode ser um exame determinante para você descobrir alguma coisa e tratar essa coisa a tempo. O Covid está aí, hoje é tal, etc e tal, a gente está vendo, mas ele tem uma... A gente está aprendendo muito com ele. Acho que uma coisa que a gente não pode esquecer desse aprendizado que o Covid está trazendo é a importância que essa tecnologia chegou até nós graças a alguém
que um dia abriu, estudou, produziu, alguém que investiu para trazê-la, alguém que estudou para trazer, alguém que criou um hospital para colocá-la. Então, esses relacionamentos humanos acima de tudo. Curtam bastante a sua família, curtam essa quarentena, né, determinante para a nossa proteção, mas não esqueça que existe um arsenal de guerra aqui também para ajudar todos nós a cuidar de mim, que também já fiz meus exames. Tá? Então, não esqueça que as outras doenças estão aí. Infelizmente, elas não vão parar. Né? A gente sabe, inclusive, que muitas estão até com um número muito maior do que está acontecendo e não estão sendo lembradas. Nós, profissionais da área de saúde, nós especificamente da radiologia e diagnóstico por imagem, estamos aqui à disposição de vocês. Tá? A gente gostaria de não fazer nenhum diagnóstico, não porque não ia haver, mas porque não existisse. Mas, infelizmente, não é verdade. Então, procure seu médico, não esqueça dos seus sintomas, não minimize as coisas que estão acontecendo, tá? Que a gente vai passar por isso. A gente vai sair muito melhor, a humanidade vai repassar isso. E, de antemão, feliz Dia das Mães a todas aí que estão assistindo. Muito obrigada, doutor. Então, doutor, a Associação Comercial agradece pela sua participação. Muito obrigada a todos que nos assistiram e um bom final de semana a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Até a próxima. Fique em paz, muito obrigado, sempre à disposição. Foi uma honra e um prazer. Até logo. Até logo.